Olá, pessoal do terceiro ano. Então, hoje em Biologia, nós vamos usar o livro didático nas páginas 16 a 31 e o livro de atividades nas páginas 10 a 15, tá? Bom, na página 16, começa falando para nós sobre as cadeias e teias alimentares, tá? Então, aqui tá mostrando para nós que todos os indivíduos, eles precisam obter energia para sobreviver, né? Para suas atividades vitais. E essa forma de obter energia, ela vai variar de acordo com a alimentação dos indivíduos. Então, eles podem ser classificados em produtores, consumidores e decompositores. Bom, quem são os produtores? Os produtores, eles são os seres autótrofos, tá? Que são os que produzem o seu próprio alimento. São os indivíduos que fazem ou fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Então, eles são os responsáveis por formar essa energia, esse alimento deles, tá? E a partir dessa produção desses alimentos deles, dessa energia deles, que vai acontecer toda a cadeia alimentar. Depois dos produtores, nós temos os consumidores, que são os indivíduos heterotróficos que vão se alimentar de outros seres vivos. Então, nós temos os heterotróficos primários, que são os que se alimentam diretamente dos produtores, que são os indivíduos herbívoros, tá? Então, eles vão se alimentar diretamente aqui das plantas. Nós vamos ter os consumidores secundários, que vão se alimentar dos consumidores primários, e aí eles entram aqui como carnívoros, ok? E aí a gente tem os consumidores terciários ou quaternários, que são os grandes predadores, que vão se alimentar tanto dos consumidores secundários quanto dos consumidores primários, tá? E aí a gente tem como exemplo a onça e o leão, ok? Então, aqui, ó, a gente tem o início da nossa cadeia. E para fechar essa cadeia, nós temos os decompositores, que são indivíduos heterotróficos, que eles vão fazer a ciclagem da matéria orgânica. Eles vão degradar organismos mortos. Então, a partir dessa degradação desses organismos mortos, eles vão pegar energia para o seu corpo. Além disso, eles vão auxiliar na manutenção do nutriente do solo, tá? Então, de uma certa forma, eles auxiliam os produtores lá na função de obter suas vitaminas e suas estruturas energéticas para a produção da fotossíntese. E aí nós temos como exemplos os fungos e as bactérias, que são indivíduos decompositores. Bom, aqui tá falando para nós que os indivíduos, eles vão ter níveis tróficos a partir da sua fonte de alimento, né? Todo mundo que tem uma alimentação em comum vai participar deste nível trófico, tá? Então, os organismos, eles vão ocupar esses níveis. E aí, aqui para nós tem um quadro mostrando os níveis tróficos e onde cada indivíduo se encontra, tá? Então, a base do nível são os autótrofos, que são os produtores, então eles são a primeira etapa dessa cadeia alimentar. Depois nós temos os indivíduos heterótrofos, e aí a gente tem a divisão do compositores e decompositores, e consumidores e decompositores. Nos consumidores, nós vamos ter, então, a separação do nível desses indivíduos, tá? Então, os primários, que são os indivíduos que se alimentam dos produtores, vão estar no segundo nível dessa escada, vamos dizer assim. E assim vai a sequência dos demais consumidores. Finalizando a escada, a etapa, a pirâmide alimentar, nós vamos ter os decompositores, que são os últimos indivíduos, tá?
Aqui tá falando para nós dos indivíduos que são onívoros, que são aqueles que em momentos são herbívoros e outro momento são carnívoros, né? Que tem uma base alimentar bastante ampla, tá? Nós somos onívoros. Aqui tem mais alguns outros exemplos de indivíduos que se alimentam tanto de plantas quanto de outros indivíduos, no caso, são carnívoros, tá? As plantas são indivíduos também, ok? Bom, aqui para nós tá falando sobre o ciclo da matéria e o fluxo de energia. O que quer dizer? O fluxo de energia, ele vai seguir uma direção unidirecional, tá? Ele vai seguir sempre a mesma direção. Qual é a direção? Dos produtores para os consumidores, para os decompositores. Como assim? Os produtores, eles vão fazer a produção da sua energia, tá? Então, eles produziram energia, gastaram parte desta energia nas suas atividades vitais e parte eles armazenam no seu corpo, tá? Quando eles transformam de alimento para o consumidor primário, essa energia que estava armazenada no corpo deles passa para o consumidor primário, que vai fazer a mesma coisa. Parte dessa energia vai utilizar nas suas atividades vitais e parte vai armazenar no seu corpo. Quando esses consumidores primários se tornam alimento para o consumidor secundário, vai acontecer a mesma coisa. Parte da energia vai ir para suas atividades vitais e parte vai ser armazenada, tá? E assim vai acontecer esse fluxo de energia até chegar nos decompositores, ok? Que vão fazer a mesma coisa, vão usar parte da sua energia para suas atividades vitais e parte vai ficar armazenada, tá? Então, esse fluxo de energia, ele vai sempre seguir essa direção, dos produtores para os decompositores, tá? Outra coisa que a gente tem que ficar ciente é que esse fluxo de energia, ele vai sendo cada vez menor na sequência dos níveis, tá? Como assim? Os produtores vão ter uma carga energética muito grande, mas eles vão utilizar parte dela nas suas atividades. Então, a produção que eles têm é maior do que a que eles passam para os seus consumidores. A mesma coisa com o consumidor primário. A quantidade de energia que ele capturou nos produtores não vai ser a mesma que ele vai passar para o consumidor secundário, porque parte dessa energia ele utilizou nas suas atividades, tá? Então, sempre a transferência vai ser menor, tá? O nível trófico, o anterior, ele sempre vai ter maior energia do que o seguinte, tá certo? Bom, então aqui a gente tem uma dinâmica, tá? Que ela é cíclica. Por que ela é cíclica? Porque a energia, ela vai retornar para o solo lá com o auxílio dos decompositores, tá? Então, a energia que é produzida a partir dos produtores e passa por todos os consumidores até chegar aos produtores, parte dela retorna para o solo e é utilizada pelos produtores de novo, tá? Aqui tá mostrando para nós a energia solar, incorporação dessa energia pelos indivíduos fotossintetizantes, o consumo através da respiração celular, tanto dos seres fotossintetizantes quanto dos demais consumidores, tá? Então, aí a gente tem aqui os herbívoros, carnívoros secundários e os carnívoros terciários, tá? Que vocês estão vendo que o nível vai diminuindo de energia. O que sobra vai para os decompositores que utilizam essa energia e parte retorna para o solo para voltar para esse ciclo, tá certo? Bom, indo aqui para a página 18, então, aqui tá mostrando para nós a cadeia alimentar, tá? Então, a captação de energia ela é realizada pelos indivíduos autótrofos, tá?
que vai ter toda aquela transformação energética e vai passar por níveis, ok? Então, aqui, ó, tá mostrando para nós a transferência energética dos níveis tróficos. Então, a gente começa com produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Aqui ainda tá faltando para nós os indivíduos decompositores, tá? Que depois aqui, quando a águia morrer, vai decompor essa matéria orgânica, tá certo? Então, aqui, ó, é um nível, uma cadeia em que segue exatamente uma sequência, tá? Depois da decomposição dos indivíduos, como eu falei para vocês, a energia ela vai voltar para o solo e vai ser utilizada pelos produtores de novo, tá? Então, a cadeia, ela é sempre unidirecional, tá? Aqui nós temos uma teia alimentar. Vocês estão vendo como a teia, ela é um pouco diferente da cadeia alimentar? Porque aqui a gente vai ter diversos indivíduos interagindo juntos e eles podem se tornar alimentos mais variados, tá? O gafanhoto mesmo não come somente esta plantinha, ele vai ter uma gama maior de plantas para se alimentar, tá? Então, a teia alimentar, ela mostra pra gente de uma forma muito maior a relação de interdependência dos indivíduos. Então, aqui, ó, tá mostrando pra nós, tá? Que o cervo, ele come a gramínea, tá? Que essa gramínea, ela pode ser também alimento dos decompositores no momento que ela morre, tá? Que essa gramínea, ela necessita desses sais minerais que são liberados pelos decompositores para crescer, tá? Que o cervo, ele pode se tornar alimento do gavião. Esse, por sua vez, se torna alimento dos decompositores. A jararaca se torna alimento do gavião também, tá? A arara azul se alimenta do buriti, olha aqui, que se alimenta dos sais minerais que são liberados pelos decompositores, que pode ser usada como alimento pelos decompositores. A arara azul pode ser utilizada como alimento para os decompositores, para a jararaca e para o gavião. Então, aqui, ó, vocês podem ver que os indivíduos, eles têm uma gama maior de alimentos. Não segue uma sequência, né? É um emaranhado, realmente uma teia em que ligam vários indivíduos. No caso, o gavião está num ambiente em que não tem um cervo, ele pode se alimentar da jararaca ou da arara, tá? Então, aqui a gente tem uma relação, uma diversidade alimentar muito mais ampla do que essa sequência, né? O grilo come a árvore, aí é comido pelo sapo, que é comido pela cobra, que é comido pela ave, tá? Então, aqui a gente tem uma relação muito maior dessa alimentação, tá? E aí aqui para nós tá dizendo que ao se alimentar do cervo do Pantanal, o gavião real ocupa o terceiro nível trófico, tá? Porque aqui, ó, primeiro nível, produtores, consumidor primário, consumidor secundário, tá? Ao comer a jararaca, ele já vai ir pro quarto nível, tá? Porque a jararaca já vai se alimentar de outro indivíduo, ó, por exemplo, aqui. A arara comeu o buriti, depois se tornou alimento da jararaca e a jararaca se transformou em alimento do gavião. Então, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Então, aqui na teia, a gente tem essa modificação de nível dependendo do que os grandes predadores se alimentam, tá?
enquanto que aqui é uma sequência fixa, tá certo? Bom, eu quero que vocês façam as atividades aqui da página 19 e 20, tá? Façam essas atividades. Aí a gente vai vir pra cá, que é a continuação daquela parte ali de teias, que são as pirâmides ecológicas, tá? O que são as pirâmides ecológicas? Elas são a forma de avaliar quantitativamente aquele fluxo de energia, né? Aquela quantidade de energia em que os indivíduos passam de um para o outro, tá? Então, aqui tá falando para nós, ó, que as representações gráficas do tipo pirâmide ou retângulos superpostos indicam os diversos níveis tróficos da cadeia alimentar, tá? Então, vai depender da composição para ficar ou uma pirâmide perfeita ou não, tá? E aqui, ó, tá dizendo para nós que as pirâmides, elas são usadas em várias formas, de números, biomassa ou energia. Aqui a gente tem uma pirâmide de números, tá? Então, ela indica a quantidade de seres vivos em cada nível trófico, tá? Em certo intervalo de tempo, ok? Então, aqui a gente tem os produtores, que nesse ambiente vão ser as gramíneas, que vão ter uma grande quantidade, uma quantidade muito maior do que o gafanhoto, por exemplo, tá? E aí, a gente tem os consumidores primários, que são o gafanhoto, que vai ter uma quantidade bem menor do que os produtores, mas maior que os outros consumidores, tá? E aí, a gente tem consumidor secundário, que é um sapo, que aí a quantidade diminui, e o terciário aqui, que é a cobra. Então, aqui fala para nós que as cadeias alimentares em que se observa o predatismo, ou seja, um ser vivo é o predador, se alimenta de outro, que é a presa, e as plantas representam um pequeno porte, tá? Geralmente, o número de produtores é sempre maior do que dos consumidores primários, e assim sucessivamente, tá? Os consumidores secundários é menor que os consumidores primários, e os terciários é menor que os consumidores secundários. Aqui tá mostrando para nós um outro caso de cadeia alimentar de número, quando o produtor ele apresenta um grande porte, e aí não é necessário uma grande quantidade de indivíduos, porque um indivíduo ou 2, 3 indivíduos já fazem a composição da cadeia, tá? Então, aí aqui a gente tem um produtor de grande porte que vai se transformar, vai transformar essa nossa pirâmide, né? Que aqui um exemplo é a árvore, tá? Depois a gente tem os consumidores primários, que são as larvas de algum indivíduo, de algum inseto, que aí, com relação à árvore, elas são maior número, tá? E aí, aqui a gente já começa a diminuição, então, entre os consumidores. O consumidor secundário, ele já vai ser em menor número que o consumidor primário, e o terciário também, tá? Mas aqui, numa árvore, por exemplo, em que ela, pelo fato de ser grande, apresenta vamos dizer assim, a reserva energética necessária para esse indivíduo, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de pirâmides com relação a pirâmides de números, tá? Aí vai depender do produtor. Quem é o produtor? Pra gente saber como fica essa pirâmide, ok? Se é um campo de gramíneas ou se é uma árvore, tá? Se o indivíduo se alimenta de gramíneas, a gente vai precisar de um grande número para a produção energética. Se é uma árvore, não é necessário, tá? Depois aqui nós temos a de biomassa, tá? Então, aqui tem os valores de biomassa dos indivíduos. Então, ela representa a matéria orgânica, tá? A massa seca dos indivíduos de cada nível trófico, tá? Em um certo período,
E ela pode ser expressa tanto em gramas por metro quadrado, quanto em quilogramas por quilômetro quadrado, tá? Vai depender da área do ambiente. A pirâmide da biomassa, ela é direta, tá? Nos ecossistemas terrestres e apresentam os produtores como a biomassa de maior quantidade, tá? Então, aí aqui é uma pirâmide perfeita, sendo que os produtores sempre vão ter uma biomassa maior que os consumidores, e que aí vai seguir a sequência, tá? Os consumidores primários vão ter uma biomassa maior que os secundários e os secundários maior que os terciários, tá? Depois, aqui, nós podemos ter também a pirâmide invertida, quando o ambiente, geralmente em ambientes aquáticos, tá? Em que os produtores, eles sempre são em menor quantidade, vamos dizer assim, tá? Então, as algas fitoplantônicas, elas são consumidas em grande quantidade pelo zooplâncton, tá? Fazendo com que essa pirâmide seja invertida. Então, aqui, a biomassa do fitoplâncton, ela vai ser sempre menor que a do zooplâncton, que vai ser sempre menor que a dos peixes, tá? Então, aqui o consumo, ele é invertido, porque a biomassa, ela é invertida, tá? Então, esse tipo de ecossistema, ele consegue se manter porque as algas, elas apresentam uma alta produtividade, tá? Então, elas conseguem se reproduzir muito rapidamente e isso faz com que os indivíduos não percam essa sequência, tá? Por exemplo, como a biomassa do fitoplâncton, ela é muito menor que a do zooplâncton, se ela não tiver esse poder de reprodução rápido, pelo fato do zooplâncton ter maior quantidade, ela se extinguiria. Mas como ela consegue se reproduzir muito mais rápido que o zooplâncton, por exemplo, a gente consegue ter esse equilíbrio energético, tá? Depois aqui a gente tem a pirâmide de energia, tá? Que é uma das principais representações da cadeia, que é aquilo que a gente estava falando, que as energias, elas vão sempre se perdendo, né? O produtor sempre vai ter mais energia do que o consumidor primário, e o consumidor primário sempre mais energia que o secundário, tá? Então, aqui fala para nós, ó, que como existe uma grande demanda de energia para a execução das reações metabólicas dos seres vivos, com a conversão energética em forma de calor, quantidade de energia, que reduz, né, a passagem do nível, isso restringe o número de níveis tróficos a 4, no máximo 5. E explica o número da biomassa, tá? Geralmente decresce ao longo das cadeias alimentares, por isso a pirâmide de energia não pode ser invertida. Lembrem, sempre os produtores vão ter mais energia que os consumidores, tá? Essa cadeia, essa pirâmide energética, ela vai ser sempre assim, ela nunca vai ser invertida, tá? Sempre a quantidade energética maior vai ser os produtores, e sempre a quantidade energética menor vai ser lá dos decompositores, se a gente pensar num nível maior energético, tá? Aí aqui para nós tá dizendo que os ecossistemas, eles podem ser comparados de acordo com a quantidade de biomassa presente nos seres vivos em diferentes níveis tróficos. Então, aqui num campo, ó, biomassa e fluxo de energia, tá? Então, aqui a gente tem os carnívoros, herbívoros e produtores. Então, aqui, em um campo, o nível, as camadas da biomassa e de energético, eles são iguais, olha, vocês podem ver, tá? Sendo que a de biomassa lá do consumidor secundário, ela é um pouquinho menor do que a de energia, estão vendo? Mas elas se pareiam, ok? O fluxo de energia, ele mostra um pouquinho mais de quantidade do que de biomassa. Na floresta também acontece a mesma coisa,
tá? Ó. Aí diz aqui para nós, ó, que nas florestas a maior parte da biomassa encontra-se na composição de troncos das árvores, não estando disponível na maioria dos consumidores primários. Então, a biomassa e o consumo energético sempre vai ficar maior nos produtores e menor nos consumidores. No oceano vai ter uma diferença, tá? Lembrando que a biomassa ela vai ser sempre menor lá no fitoplâncton, enquanto que a energia ela vai seguir o mesmo caminho dos outros ambientes, tá? Depois aqui, ó, produtividade nos ecossistemas. Então, tá falando para nós que a produtividade de um ecossistema corresponde à quantidade de energia que os organismos de determinado nível conseguem aproveitar, tá? Então, aqui tá falando sobre essa energia que é passada, tá certo? Então, a produtividade pode ser avaliada por meio da produtividade primária bruta, tá? Que equivale em gramas ao total da matéria orgânica produzida pela fotossíntese, acumulada nas plantas e nas algas. Então, essa produtividade bruta é tudo que o indivíduo autótrofo produz, tá certo? E a produtividade líquida, ela corresponde à biomassa excedente do total adquirido com alimentação. Então, é aquela parte que ele armazena no seu organismo, tá? Então, aqui, ó, produtividade líquida é igual, tá? Que é o alimento disponível. A produtividade bruta, o que o indivíduo produz, menos o consumo nas suas atividades metabólicas, tá? Então, essa produção líquida aqui é o que sobra de energia como alimento, tá? E aí, aqui tá mostrando para nós, ó, o sol, a fotossíntese, né? A assimilação total, então seria a produção bruta da fotossíntese, crescimento, reprodução, então aqui, tá? E a respiração, a energia que é dispersa, que é gasta, tá? Então, aqui é a parte que é gasta e aqui é a parte que fica armazenada para auxiliar o indivíduo, tá bem? Então, pessoal, aí aqui, ó, vocês façam as atividades da página 23, 24 até a página 31, tá? E entra aqui no Hora do Estudos também, tá? E depois façam o livro de atividades, 10 a 15. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem por e-mail que eu auxilio vocês, tá, pessoal? Na próxima aula, a gente vai ver sucessão ecológica. Já deem uma olhadinha ali no conteúdo, deem uma lida ali nas atividades, nas coisas, tá? E assim que a gente terminar essas relações, essas atividades, esses conteúdos, a gente faz a nossa aula de correção e tira dúvidas. Mas se vocês tiverem alguma dúvida antes disso, é só entrar em contato pelo e-mail. Ok, pessoal? Até a próxima!